1984, capítulo 12. Winston olhou em torno do quartinho mal ajambrado sobre a loja do Sr. Charrington. Ao lado da janela, a cama enorme fora feita com cobertores esfarrapados e um travesseiro sem fronha. O relógio antigo, de mostrador de 12 horas, tic-taqueava na lareira. No canto, sobre a mesa de abrir, o peso de papéis que ele comprara na última visita cintilava suavemente na semi-obscuridade. Na guarda do fogão havia um veterano fogareiro a óleo, uma caçarola e 2 xícaras, fornecidos pelo Sr. Charrington. Winston acendeu o fogo e pôs a panela d'água a ferver. Trouxera um envelope cheio de café Vitória e umas pastilhas de sacarina. Os ponteiros do relógio marcavam 7h20. Na verdade, eram 19h20. Ela devia chegar às 19h30. Loucura, loucura, dizia-lhe o coração. Loucura consciente, gratuita, suicida. De todos os crimes que um membro do partido podia cometer, este era o mais difícil de ocultar. A ideia, a princípio, lhe viera à cabeça sob a forma de uma visão do peso de vidro espelhado pela superfície da mesa de dobrar. Como previra, o antiquário acedera em alugar o quarto. Evidentemente, vinham a calhar uns dólares extra. Nem pareceu chocado ou desrespeitoso quando ficou claro que o Winston queria o quarto com a finalidade de receber uma mulher. Ao invés, seu olhar perdeu-se na meia distância e ele falou de generalidades, com um ar tão delicado que parecia ter se tornado parcialmente invisível. A possibilidade da solidão, disse ele, é muito valiosa. Todo mundo quer um lugar onde possa ficar só, e quando tem um lugar assim, é cortesia comum se calarem os que dele souberem. E apesar de parecer fanado e fora da vida, acrescentou até que a casa tinha 2 entradas, sendo uma pelo quintal, que abria sobre o beco. Debaixo da janela, alguém cantava. Winston espiou para fora, protegido pela cortina de musselina. O sol de junho ainda boiava alto nos céus, e no pátio ensolarado, uma mulher monstruosa, sólida como uma pilastra normanda, conforme dando os antebraços avermelhados e um avental de aniagem na cintura, caminhava entre uma tina de lavar e um varal, estendendo uma porção de panos quadrados em que Winston reconheceu fraldas. Sempre que não tinha a boca cheia de prendedores, cantava com poderosa voz de contralto. Foi apenas uma fantasia desesperada que passou como um dia de abril, mas um olhar, uma palavra e os sonhos provocados roubaram o meu coração gentil. Havia semanas que a canção estava em voga em Londres. Era uma das músicas sem conta publicadas para os proles por uma subseção do Departamento de Música. As letras eram compostas sem intervenção humana, num instrumento chamado versificador. Mas a mulher cantava com tamanho sentimento que transformava aquela horrível pieguice num som quase agradável. Winston podia ouvir a mulher cantando e o ranger dos sapatos no lajedo, gritos de criança nas ruas e, às vezes, na distância, o regougo esmaecido do tráfego. E, no entanto, o quarto parecia curiosamente mudo por causa da ausência da teletela. Loucura, 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 tornou a pensar. Era inconcebível que pudessem frequentar aquele lugar por mais de algumas semanas sem serem descobertos. Mas a tentação de ter um esconderijo que fosse verdadeiramente deles, dentro de casa, à mão, fora demasiada. Durante algum tempo, após a visita ao campanário da igreja, não tinham podido se encontrar. As horas de trabalho tinham sido drasticamente aumentadas à espera da Semana do Ódio. Ainda faltava mais de um mês, porém os preparativos vastos, complexos, exigiam trabalho extra de todo mundo. Afinal, ambos haviam conseguido a mesma tarde livre. Tinham combinado ir à clareira do bosque. Como sempre, Winston mal olhou para Julia quando se cruzaram no meio da multidão, mas pela breve olhada que ele lançou, pareceu-lhe que estava mais pálida do que de costume. Não pode ser. Quer dizer, amanhã eu não posso. O quê? Amanhã de tarde eu não posso ir. Por quê? Pelo motivo comum. Dessa vez começou mais cedo. Por um momento ele se sentiu furioso. Naquele mês, volvido desde que a conhecera intimamente, modificara-se a natureza do seu desejo. No começo, pouca sensualidade houvera nele. O primeiro contato amoroso fora simplesmente um ato de volição. Mas depois da segunda vez, as coisas haviam mudado de figura. O aroma dos cabelos, o gosto da boca, a maciez da pele pareciam havê-lo penetrado ou envolvê-lo. Ela se tornara uma necessidade física, algo que não apenas queria, como sentia, ter direito a gozar. Quando Julia anunciou que não poderia ir, teve a impressão de estar sendo lesado. Mas naquele momento a multidão os apertou e, acidentalmente, as mãos se encontraram.
Ela apertou-lhe ligeiramente as pontas dos dedos, num gesto que parecia pedir não desejo, mas afeto. Winston raciocinou que, quando se vive com uma mulher, esse tipo de desapontamento deve ser uma coisa normal, que acontece mais de uma vez. De repente, dominou-o uma profunda ternura, como nunca sentira antes. Desejou que fossem um casal com 10 anos de existência em comum. Desejou passear com ela pelas ruas, como estavam fazendo naquele instante, mais abertamente, sem medo, falando de frivolidades e comprando pequenas bobagens para o lar. Desejou, acima de tudo, que tivessem um lugar onde ficar a sós, sem sentir a obrigação de fazer o amor cada vez que se encontravam. Não foi exatamente naquele instante, mas no dia seguinte, que lhe ocorreu alugar o quarto do antiquário. Quando sugeriu o plano a Júlia, ela concordou com inesperada presteza. Ambos sabiam ser loucura. Era como se dessem de propósito um passo para o túmulo. Sentado na beira da cama, Winston tornou a pensar nos porões do Ministério do Amor. Era curioso que aquele horror predestinado se acendesse e apagasse na sua consciência. Lá estava ele, fixado no tempo futuro, precedendo a morte com a mesma certeza que 99 precede 100. Não era possível evitá-lo, mas talvez fosse possível adiá-lo. E, no entanto, ao invés disso, de vez em quando, ele encurtava a vida por um ato consciente, voluntário. Naquele momento, ouviu-se um passo rápido nas escadas. Júlia irrompeu no quarto. Trazia um saco de ferramentas de lona marrom crua com que às vezes a vira entrando e saindo do ministério. Tentou colhê-la nos braços, mas Júlia desvencilhou-se um tanto apressada, em parte por estar ainda com a bolsa na mão. Meio segundo. Olha o que eu trouxe. Você trouxe café, Vitória? Ih, deixa pra lá. Olha. Ajoelhou-se, abriu a bolsa e tirou algumas chaves inglesas e de fenda que enchiam a parte superior. Por baixo havia vários pacotes de papel. O primeiro embrulho que entregou a Winston lhe pareceu ao tato ter uma consistência estranha e, no entanto, vagamente familiar. Estava cheio de uma substância pesada, pulvurulenta, que cedia onde se apertasse o papel. É açúcar? Açúcar de verdade, nada de sacarina. E aqui tem pão, um pão branco decente, não aquela broa insossa. E uma latinha de geleia, uma lata de leite. Olha, desse aqui eu me orgulho. Tive que enrolar numa estopa porque... Mas não era preciso explicar por que eu enrolara. O aroma já enchia o quarto. Um aroma rico e convidativo que lhe parecia uma emanação da meninice, mas que de vez em quando ainda sentia, propagando-se por um corredor antes de uma porta bater, ou espalhando-se misteriosamente numa rua cheia de gente, um cheiro olfateado uns segundos e depois perdido de novo. É café, café de verdade. Café do partido interno, 1 quilo inteiro aqui. Como conseguiste arranjar tudo isso? É tudo pro partido interno. Não há nada que aqueles suínos não tenham. Nada. Mas naturalmente os garçons e os empregados afanam as coisas e... Olha, trouxe também um pacotinho de chá. Winston acocorara-se ao pé de Júlia, rasgou um bico do pacote. Chá mesmo, não são folhas de amora. Tem rodado muito chá por aí. Capturaram a Índia, sei lá. Mas escuta, querido, eu quero que você me dê as costas 1 minutinho. Vai pro outro lado da cama. Não vai pra janela e não olha enquanto eu não te disser. Winston ficou olhando distraído através da cortina de musselina. Lá no pátio, a mulher dos braços avermelhados continuava marchando da tina para o varal e vice-versa. Tirou 2 prendedores de roupa da boca e cantou com profundo sentimento. Dizem que o tempo tudo cura, dizem que sempre se pode esquecer, mas os sorrisos e lágrimas, anos a fio, ainda fazem o meu coração sofrer. Sabia de cor a estúpida canção. A voz subia boiando no doce ar estival, muito afinada, carregada de uma espécie de feliz melancolia. Tinha-se a impressão de que ficaria perfeitamente contente se a noite de junho fosse infindável e inesgotável o monte de roupa suja para ali ficar 1000 anos, pendurando fraldas no varal e cantarolando bobagens. E Winston achou curioso o fato de nunca ter ouvido um membro do partido cantar a sós espontaneamente. Isso teria parecido ligeiramente inortodoxo, uma excentricidade perigosa, como falar sozinho. Talvez fosse apenas quando as pessoas estão próximas da fome que sentem o desejo de cantar. Já pode virar! Ele voltou-se e por um segundo quase não pôde reconhecê-la. Francamente, esperara vê-la nua, mas Júlia não estava nua. Operara uma transformação muito mais surpreendente. Pintar o rosto. Devia ter ido a uma loja do bairro proletário e comprado um jogo completo de cosmética. Passara batom forte nos lábios, ruge nas faces,
pó de arroz no nariz, até havia, em torno dos olhos, um toque de tinta que os realçava. A maquiagem não fora bem feita, mas nesse particular, Winston não tinha grandes exigências. Não havia nunca visto ou imaginado uma mulher do partido usando cosméticos. Era espantosa a melhora do seu aspecto. Com os retoques de cor aqui e ali, Júlia não só apenas se fizera muito mais bonita, como, sobretudo, mais feminina. O cabelo curto e o macacão masculinizante apenas davam destaque a esse efeito. Quando a tomou nos braços, uma onda de violeta sintética lhe invadiu as narinas. Lembrou-lhe a semi-escuridão de uma cozinha no subsolo e a boca cavernosa de uma mulher. Era o mesmo cheiro, mas não importava. E perfume também? Sim, querido, perfume também. E sabe o que eu vou trazer da próxima vez? Vou arranjar um vestido de verdade. Vestido de mulher. Não sei ainda onde. Eu vou usar, em vez dessas calças horrorosas, eu vou usar uma meia de seda e sapato de salto alto. Nesse quarto eu vou ser mulher, não uma militante do partido. Jogaram a roupa para o lado e se aboletaram na vasta cama de mogno. Era a primeira vez que ele se despia de todo em presença dela. Até então, tivera muita vergonha do corpo pálido e magro, das varizes saltadas na barriga da perna e a mancha acima do tornozelo. Não havia lençóis, porém o cobertor sobre o qual se haviam deitado era puído e liso. O tamanho e a elasticidade da cama os encheram de espanto. Com certeza está cheia de percevejos, mas o que importa? Não se viam mais camas de casal, exceto na casa dos proles. Winston algumas vezes dormira numa na infância, Júlia jamais, tanto quanto podia se lembrar. Dali a pouco adormeceram. Quando Winston acordou, os ponteiros do relógio indicavam quase 9. Não se mexeu, porque Júlia estava dormindo com a cabeça apoiada na curva do braço dele. A maior parte da maquiagem se transferira para a cara dele e o travesseiro, porém, uma mancha de ruge ainda realçava a beleza das maçãs do rosto de Júlia. Um raio amarelo do sol poente atravessava ao oblíquo os pés da cama e iluminava a lareira, onde fervia ruidosamente a água da caçarola. No pátio, a mulher se calara, porém débeis gritos de criança ainda flutuavam no ar, vindos da rua. Winston ficou a meditar vagamente se no passado abolido fora normal dormirem numa cama assim, na fresca da noite de verão, um homem e uma mulher sem roupa, fazendo o amor quando quisessem, falando do que bem entendessem, sem sentir nenhuma obrigação de levantar, simplesmente largados no leito, ouvindo os ruídos pacíficos lá de fora. Não era possível que tivesse havido uma era em que tais coisas fossem comuns. Júlia acordou, esfregou os olhos, ergueu-se num cotovelo para olhar o fogareiro. Metade da água evaporou. Daqui a pouco eu faço um café. Ainda temos 1 hora. A que horas cortam a luz do teu prédio? Às 23h30. Na minha hospedaria, às 23. Mas precisa chegar mais cedo, porque... Ei, sai, bicho sujo! Ela, de repente, enredou-se na cama, apanhou um sapato do chão e atirou-o com força a um canto, com um gesto vigoroso, juvenil, como ele a vira fazer jogando o dicionário em Goldstein aquela manhã, durante os 2 minutos de ódio. Que foi? Um rato! Mostrou o focinho ali naquele buraco de rodapé. Tá vendo o buraco? Ratos? Nesse quarto? Andam por toda parte, vivem até na cozinha da pensão. Alguns bairros de Londres pululam de ratos. Sabia que eles atacam criancinha? Pois é, atacam. Em algumas dessas ruas, uma mulher não tem coragem de deixar um filho sozinho 2 minutos. São os grandões, pardos, os piores. E o mais horrível é que os brutos... Chega! Querido, você tá pálido. O que aconteceu? Tem nojo de rato? De todos os horrores do mundo, um rato... Ela apertou-se contra ele e enrolou as pernas e os braços nele, como se para tranquilizá-lo com o calor do seu corpo. Ele não reabriu os olhos imediatamente. Por alguns momentos, tivera a sensação de voltar a um pesadelo que se repetia ciclicamente na sua vida. Era sempre a mesma coisa. Estava parado diante de uma muralha de trevas, e do outro lado da muralha havia algo insuportável, algo demasiado horrível para se fazer face. No sonho, a sua sensação mais profunda era sempre de auto-engano, porque de fato não sabia o que havia atrás da muralha de treva. Com um esforço fatal, como se arrancasse um pedaço do próprio cérebro, poderia ter trazido o mistério à luz, mas sempre acordava sem descobrir o que era. De certo modo, porém, ligava-se com o que dizia Júlia quando a interrompera. Desculpa, não é nada. Não te preocupes, querido. Eu não vou deixar esses bichos entrarem aqui. Vou calafetar o buraco com aniagem antes de sairmos. E da próxima vez, eu trago um reboco e tapo o orifício direitinho.
Já fora meio esquecido o instante negro de pânico. Sentindo-se ligeiramente envergonhado de si mesmo, ele sentou-se encostado na guarda da cama. Júlia saltou, vestiu o macacão e fez café. O cheiro que se elevou da caçarola era tão poderoso e inebriante que eles fecharam a janela, não fosse alguém senti-lo e começar a especular. Ainda melhor que o sabor do café era a textura sedosa que lhe dava o açúcar, de que Winston quase se esquecera após tantos anos de sacarina. Com a mão no bolso e segurando uma fatia de pão com geleia na outra, Júlia passeou pelo quarto, dando olhadas indiferentes à estante de livros, indicando a melhor maneira de consertar a mesa dobradiça, atirando-se na velha poltrona estofada para ver se era confortável e examinando o absurdo relógio de 12 horas com uma espécie de chacota tolerante. Levou para a cama o peso de papéis para examiná-lo à luz melhor. Ele tomou-o fascinado, como sempre, pelo aspecto macio de água de chuva do vidro secular. O que é isso? Não creio que seja nada. Quer dizer, não creio que tenha servido para nada. É por isso que eu gosto dele. É um pedacinho de história que se esqueceram de alterar. É uma mensagem de 100 anos atrás, se ao menos a gente soubesse lê-la. E aquela gravura ali? Tem 100 anos também? Mais, talvez 200, não se sabe. Hoje é impossível descobrir a idade de qualquer coisa. Ela foi espiá-la. Foi aqui que o Bruto meteu o focinho. Que lugar é esse? Eu já vi essa casa. É uma igreja. Foi uma igreja, chamava-se São Clemente dos Dinamarqueses. O fragmento de cantiga que o Sr. Charrington lhe ensinara voltou-lhe à memória e ele acrescentou quase com saudade. Laranjas e limões, dizem os sinos de São Martinho. Laranjas e limões, dizem os sinos de São Clemente. Para sua imensa surpresa, Júlia continuou. Me deves 3 vinténs, dizem os sinos de São Martinho. Quando me pagarás, dizem os sinos de Old Bailey. Não me lembro como continua, só sei que acaba assim. Aí vem uma luz para te levar para a cama. Aí vem um machado para cortar a sua cabeça. Parecia um santo e senha, mas devia haver outro verso depois de os sinos de Old Bailey. Talvez conseguisse arrancá-lo da lembrança do Sr. Charrington se o espiaçasse bem. Quem te ensinou isso? Meu avô. Costumava cantar essa cantiga quando eu era menina. Foi vaporizado quando eu tinha 8 anos. Ou pelo menos desapareceu. O que será limão? Eu já vi laranja. É uma espécie de fruta redonda, amarela, com casca grossa. Eu me lembro do limão. Era bem comum até 1950 e pouco. Era tão azedo que só de cheirar a gente ficava com a boca amarga. Aposto que esse quadro tem bicho por trás. Um dia desse eu arranco daí e dou uma boa limpada. Acho que já é hora de irmos embora. Preciso tirar essa tinta da cara. Ai, que chatura. Depois eu tiro o batom do seu rosto. Winston só levantou dali a uns minutos. O quarto escurecia. Voltou-se para a luz e ficou examinando o peso de papéis. O que lhe oferecia inexaustível interesse não era o fragmento de coral, porém o interior do vidro em si. Tinha tremenda profundidade e, no entanto, era quase transparente como o ar, como se a superfície do vidro fosse a abóbada celeste, contendo um pequeno mundo, completo com a sua atmosfera. Winston tinha a impressão de poder penetrá-lo e, de fato, estava nele, junto com a cama de mogno e a mesa dobradiça, o relógio, a gravura em aço e o próprio peso de papéis. O peso de vidro era o quarto em que estava, e o coral era a vida de Júlia e a dele, fixadas para a eternidade no coração do cristal.